Olá, queridos, um bom dia com a graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Estamos chegando para mais um episódio aqui da nossa série Pensamentos Negativos versus Vida Cristã. Exatamente, pastor, eu sou um cristão, mas eu ainda tenho muito pensamento negativo, pastor. Como é que eu posso vencer esses pensamentos negativos? É isso que nós estamos tratando durante essa semana. Como você pode lidar? Como é que você pode superar os pensamentos negativos? Que eles chegam, querem ficar, na verdade? Você precisa vencê-los. E eu vou trazer hoje aqui, olha para você, 4 chaves de direção de Deus, de sabedoria de Deus, para você vencer esses pensamentos negativos. Deus abençoe você que nos acompanha aqui todos os dias no nosso canal. Você está aqui de manhã cedo com o pastor, exatamente. O dia está amanhecendo, né? E você já está aqui. Fico muito feliz por todos vocês que me acompanham durante todo dia aqui, exatamente, né? Porque nós estamos tanto pela manhã como pela tarde, exatamente, no finalzinho das nossas campanhas, na oração da fé, e você está aqui com a gente, né? Deus abençoe você que também está aqui pela primeira vez. Pastor, eu estou aqui pela primeira vez. Olha, seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vinda, pode ter certeza. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito com você nesse canal. Por isso, fica com a gente. Não é obra do acaso você estar aqui. Eu tenho certeza que você vai aprender muito de Deus aqui, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Hoje o nosso tema é o seguinte: quebrando padrões de pensamentos negativos. Quebrando padrões de pensamentos negativos. Nós temos que quebrar padrões, né? Essa que é a grande realidade, né? Eu vou trazer aqui 4 chaves de Deus para a sua vida. Mas antes disso, como sempre, vamos ler a palavra do Senhor. E hoje a gente vai ler no livro de Salmos de número 62. Salmos 62, versículo 1 diz assim: a minha alma espera somente em Deus. Olha só. Dele vem, glória a Deus, a minha salvação. Pastor, é verdade o que o senhor está falando, né? Eu realmente eu tenho sofrido constantemente ataques de pensamentos negativos, né? Às vezes eu estou tão bem, sabe? E vem cada pensamento. Quando não, às vezes diante das dificuldades, diante das tribulações, de coisas que realmente pode até ser resolvida. Se eu parar para pensar um pouco, se eu orar, se eu falar com Deus, se eu falar com pessoas que têm direção de Deus para a minha vida, vai ser resolvido. O mais interessante é que às vezes, mesmo eu fazendo tudo isso, ainda permanece pensamentos negativos. Gente, deixa eu falar uma coisa para você que você precisa entender. Existem padrões de comportamentos aprendidos. O que significa isso? Significa que determinados padrões já fazem parte da sua vida desde a infância. Exatamente isso. Desde a infância você já foi condicionado, certo? Você já entrou num padrão de comportamento que em determinadas áreas da sua vida esses padrões ainda se mantêm, ainda estão estabelecidos, fixos na sua mente, no seu coração. E isso vai determinando as tuas ações. Isso é algo científico. Existem padrões de comportamentos aprendidos que precisam ser vencidos, que precisam ser quebrados. Por isso que o nosso tema é esse: quebrando padrões de pensamentos negativos. Você já percebeu que determinadas situações que acontecem na sua vida, o padrão de resposta que você dá é o mesmo? É exatamente, porque você, de certa forma, foi condicionado, ensinado dentro de um sistema de aprendizagem a ter esse mesmo comportamento quando determinadas coisas se repetem na sua vida. Então você precisa quebrar esses padrões de pensamentos negativos. Quando você
quebra esses padrões, o que vai acontecer? O teu próprio organismo, a tua própria mente, certo? Ela vai dar como se fosse um start novo, né? Como se fosse um reset, como se você fosse começar novamente. Porque ela está entendendo, o teu pensamento, a tua mente está entendendo que você está quebrando aquela ação que já é de costume que aconteça. Já é um padrão de resposta. É por isso que, para você vencer pensamentos negativos, você tem que quebrar, exatamente, quebrar padrões de pensamentos negativos. E eu vou deixar hoje aqui para você 4 chaves de extrema importância para você quebrar esses padrões. A primeira chave, como é que eu posso quebrar padrões de pensamentos negativos, pastor? Saindo do padrão automático. Exatamente. Saindo do padrão automático. Gente, se você for perceber, escuta o que eu estou lhe explicando. Se você for perceber, muitas das respostas que você dá, ela é de forma automática. Ou seja, você não quebra a sequência. Como é que seria quebrar a sequência? Diante de determinada situação, você para, você freia, você dá stop, certo? Você pensa antes de tomar uma ação. Isso seria quebrar padrões de comportamento. A mesma coisa, gente, é no teu pensamento, certo? Quando você começa a trabalhar essa quebra automática de pensamentos negativos, o que vai acontecer? Você vai ter uma nova ação, porque você quebrou aquele padrão que já é automático. Então, analisa comigo, como é que é a sua vida? Você é uma pessoa que para responder ou você fala sem pensar? Você é uma pessoa que tem equilíbrio nos seus impulsos? Você consegue, certo, frear o teu comportamento, a tua ação? O que você faz quando você tem uma emoção negativa, como ira, como ódio, como raiva, ou quando você tem a compulsão, né, por compra, ou até mesmo por alimentos, seja lá o que for? Como é que você lida com isso? A forma como você lida com isso, com certeza já formou um padrão de conduta na sua vida. E tudo começa no pensamento. Grava isso. Tudo começa no pensamento. O pensamento chega na sua mente, né? Os pensamentos, seja eles invasivos, intrusivos, repetitivos, seja eles de gatilhos ou qualquer coisa nesse sentido, né? Rotineiros, eles chegam para se estabelecer, para te levar para uma ação. Você tem quebrado esse padrão automático? Então, para você realmente vencer pensamentos negativos, você precisa sair do botão automático e apertar o botão de alerta. Você está entendendo? Diante de determinada situação que já é padrão, saia do automático. Aperte o botão de alerta. Isso é muito importante para você vencer padrões de pensamentos negativos. A segunda chave que eu quero deixar aqui para você, você precisa fazer isso aqui, olha, reforçando seu mecanismo de defesa. Você precisa reforçar o seu mecanismo de defesa, que nós chamamos de resiliência. Existe um mecanismo de defesa na sua vida e você precisa reforçar esses mecanismos de defesa. O que seriam esses mecanismos de defesa? Vamos lá. A palavra de Deus é um sistema de defesa contra maus pensamentos ou pensamentos negativos. A Bíblia nos diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. A Bíblia nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Então veja, um mecanismo de defesa, a tua vida espiritual.
a palavra de Deus, a oração é um mecanismo de defesa. Gente, isso é poderoso. A Bíblia nos mostra, vou te mostrar um exemplo na Bíblia, para você entender. Não se esqueça que o nosso devocional, ele é bíblico, né? Mas eu estou sempre aqui trazendo também dados científicos, né? Dentro dessa área, que é para você entender, compreender, né? Porque nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. A Bíblia nos mostra que Daniel, gente, ele recebeu uma notícia muito ruim. Qual era a notícia? É que o rei teve um sonho, ele queria interpretação, e não se lembrava. Gente, foi algo terrível. E no momento que ele contou, ele também não teve o discernimento sobre o sonho. O que ele foi fazer? Ele foi orar. O que significa isso na prática do que a gente está tratando? Imagina ele não saber o sonho e nem o discernimento do sonho, e o rei disse que quem não desse o discernimento do sonho, a interpretação do sonho, exatamente, mostrasse para ele qual era a realidade daquele sonho, se você vai encontrar lá no livro de Daniel, bem no começo, eles todos iam morrer. Sabe o que ele foi fazer, gente? Ele não foi ficar isolado. Ele não foi se permitir que a ansiedade tomasse conta da sua vida. Ele não entrou em pânico. Gente, como é que pode uma pessoa que está ameaçada de morte não entrar em pânico diante de uma determinada situação como essa? A Bíblia diz que ele foi orar. Ele foi orar. Mecanismo de defesa, vida espiritual, a crença em Deus, acreditar que em Deus tem a resposta para a sua vida. E foi exatamente isso que ele fez. Ele direcionou o seu cérebro, a sua mente. Ele simplesmente colocou ali um foco, delimitou seu pensamento somente para Deus, porque ele acreditava que em Deus estava a sua resposta. E de fato isso aconteceu. A resposta veio para Daniel. Deus deu a resposta, a interpretação, e ele falou tudo conforme o Senhor falou. Então veja, existe mecanismo de defesa no sentido espiritual, como eu estou falando. Você precisa reforçar esse mecanismo de defesa contra os pensamentos negativos. E um desses mecanismos é a sua vida com Deus, é o seu momento de devocional, a oração da palavra, né? A oração, melhor dizendo, e a palavra de Deus, o seu relacionamento, gente, com pessoas de oração, com pessoas espirituais, com pessoas que vão te ajudar no processo da jornada cristã. Então isso é um dos mecanismos de defesa. Segundo mecanismo de defesa, vamos contextualizar agora um pouco com a questão da autoestima ou do autoconhecimento, certo? É você desfocar esse pensamento negativo, certo? E focar naquilo que vai agregar valor na sua vida. Olha o mecanismo de defesa. Você agregar valor na sua vida, certo? Você se especializar em áreas específicas, você buscar um novo conhecimento, falar uma nova língua. Gente, tudo isso é mecanismo de defesa. Praticar exercício, exatamente, buscar ter uma boa alimentação, buscar ter uma boa noite de sono, principalmente em chegar no sono mais profundo, sono REM, exatamente, um sono reparador. Tudo isso são mecanismos de defesa para você vencer padrões de pensamentos negativos. Quando o pensamento negativo chega, o que você faz? Essa é a grande pergunta. O que você está fazendo com esse pensamento negativo? Por exemplo, outro mecanismo de defesa, a questão das emoções. Exatamente, gerenciamento de emoções. Você saber gerenciar as suas emoções. Por exemplo, uma emoção negativa, a ira, a raiva, o ódio, o ciúme, isso é uma emoção negativa. A questão é que todos nós podemos sentir emoções como essa. Onde que entra o mecanismo de defesa? O que eu vou fazer com o que eu estou sentindo? Sentir, eu posso sentir. Agora, o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo? Isso também é um mecanismo de defesa. Terceira chave que eu quero deixar aqui para você, pastor, como é que eu posso quebrar padrões de pensamentos negativos na minha vida? Aprender e reaprender como lidar
com seus medos. Exatamente isso, né? Vou repetir. Aprender e reaprender como lidar com seus medos. Gente, tem muitos medos que a gente traz desde a infância. Essa que é a realidade. Medos desde a infância. Todos nós temos uma dose de medo. E todos nós, como ser humano, nós precisamos de fato ter um pouco de ansiedade, um pouco de medo, porque o medo é um sistema de alerta. O medo é um sistema de defesa, certo? Assim como quando você está com febre, por exemplo, né? Você está com uma infecção, alguma coisa, o teu próprio organismo, ele já reage, certo? Estou com febre porque posso estar com uma inflamação, posso estar com uma infecção, tem alguma coisa errada. O meu organismo está me dando um alerta que eu não estou bem. A mesma coisa, gente, é no sentido de padrões de pensamentos negativos, certo? Os nossos medos, que muitas vezes a gente traz desde a nossa infância, esses medos eles estão crescendo a cada dia. Eles estão se padronizando. Exatamente isso, certo? Em determinadas situações da sua vida, você já tem um padrão de comportamento que te causa medo. Só que esse medo não é um medo sadio, não é um medo equilibrado, não é um medo como um sistema de alerta. É ataques de fato de pânico. É o descontrole emocional, certo? É aquele medo que começa a agir, que sai da subjetividade e começa a interagir com as tuas emoções, levando uma reação no teu corpo. É por isso que tem gente que em determinadas situações já existe um padrão que se manifesta no corpo. É por isso que tem gente que começa, sabe aquele frio na barriga? Exatamente, a mão fica suada, a pessoa começa a passar mal, parece que vai morrer, aquela sensação ruim, gente. Isso já é padrão de comportamento negativo. Esse pensamento negativo, às vezes quando chega, ele é tão forte que o medo assume o comando das ações. Você precisa ter muito cuidado com isso, porque isso prejudica muito a sua vida. Então o que você precisa fazer? Você precisa aprender e reaprender como lidar com seus medos. A primeira coisa eu vou deixar aqui para você bem rápido. Como é que eu posso, pastor, aprender reaprendendo a lidar com meus medos? A primeira coisa que você tem que fazer é entender que muitos dos seus medos são apenas imaginações da sua mente. Imaginações do teu pensamento. A Bíblia nos mostra, eu vou dar somente esse dado aqui bíblico para reforçar isso que eu estou falando. A Bíblia nos mostra que quando os 12 espias enviados por Moisés foram espiar a terra, gente, 10 voltaram trazendo um relatório negativo. Mas dentro desses 10, existe uma palavra que foram dita por eles, que é muito interessante disso que eu estou falando. Por quê? Porque eles disseram assim: a terra é boa, mana leite e mel, porém os gigantes que ali moram, que ali habitam, eles são poderosos. E nós éramos, aos seus olhos, como gafanhotos. Certo? Olha só. E nós éramos, aos seus olhos, como gafanhoto. Certo? Ou seja, nós nos enxergávamos como verdadeiros gafanhotos diante da presença deles. Ou seja, os seus medos se tornou em pânico. Os seus medos paralisou a sua conquista. É preciso aprender a reaprender que nem tudo que você está enxergando, certo? Nem tudo que você está vendo de fato é a realidade dos fatos, que muitas coisas são apenas fruto das suas imaginações, carregadas de medo e de desesperança. Por isso, aprenda a vencer os seus medos encarando com a realidade dos fatos. Não crie algo aonde não existe, porque isso impede o teu crescimento
e você em vencer, né? Você vencer os pensamentos negativos. A última chave que eu quero deixar, mas antes disso, peço para você, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, que é para você não perder nada. Todos os dias eu estou aqui, gente, trazendo uma palavra de Deus e a oração para a sua vida. É muito simples, tem um botão aqui embaixo que está escrito assim, inscreva-se. Você vai clicar no inscreva-se, vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Tu clica no sino e clica na palavra todas, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, aperta aqui embaixo, não leva um segundo da tua vida, em nome do Senhor, tá bom? Vamos lá, a última chave, pastor, para me vencer, para me quebrar padrões de pensamentos negativos. Você precisa fazer isso aqui, ó. Manter a distância inteligente, exatamente. Manter a distância inteligente das portas de entradas. Se afaste de tudo aquilo. Faça isso que eu estou lhe falando. Se afaste de tudo aquilo que vai causar pensamentos negativos. Como por exemplo, passado. Cuidado com o passado. Como, por exemplo, pessoas pessimistas. Cuidado com os pessimistas. Como, por exemplo, lembranças dolorosas através de fotos. Cuidado. Você tem que se afastar de tudo aquilo que abre portas para pensamentos negativos na sua vida. Até aquilo que você assiste, você está colocando para dentro de você uma informação. Cuidado com o que você está consumindo nas mídias e nas redes sociais, porque isso também são portas de entrada e você precisa manter uma distância inteligente. Vamos orar? Ore agora com o pastor a oração do Pai Nosso. Ore assim: Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Diga amém, amém e graças a Deus. Olha, toma posse da palavra do Senhor. Você pode repetir esse devocional quantas vezes você quiser, para você aprender bem como quebrar esses padrões na sua vida, em nome do Senhor. Só vou te pedir mais uma coisa: compartilha com 7 pessoas que você ama, que você sabe, aquela meu amigo, aquela minha amiga, aquele meu parente tem muita dificuldade nisso aqui. Envia para ele e para ela, porque eu tenho certeza que algo vai acontecer na vida dela de bem, porque o Senhor vai agir na vida dela, na vida dele, em nome do Senhor. À tarde eu estou de volta para mais um momento de oração na nossa campanha Minha Família, no altar da oração. Um forte abraço, Deus te abençoe.